Capítulo 18. Acordo desnorteada. Adormeci a chorar e os meus olhos estão inchados e vermelhos. A minha cabeça lateja. A noite anterior parece-me um sonho febril e terrível. Não me parece possível que tenha entrado em casa de Balequim e raptado uma das suas criadas. Parece-me ainda menos possível que tivesse preferido afogar-se do que viver com as recordações de Ferry. Enquanto bebo chá de funcho e visto um gibão, Gnarbone abre-me a porta. Perdão, diz com uma vénia curta. A ajuda deverá vir imediatamente. Tatterfield dispensa-o com um aceno da mão. Neste momento não está em condições de ver ninguém. Enviá-la-ei quando estiver vestida. O príncipe Dain espera lá embaixo, no gabinete do general Madoc. Ordenou-me que viesse buscá-la, sem me preocupar com o estado em que se encontrasse. Disse-me que a levasse ao colo, se fosse preciso. Narbonne parece arrependido da mensagem que transmite, mas torna-se claro que nenhum de nós poderá negar cumprir a vontade do príncipe herdeiro. Um temor frio revolve-me o estômago. Como pude pensar que com os seus espiões não descobriria o que fiz? Limpo as mãos ao corpete de veludo. Apesar da sua ordem, visto calças e calço botas antes de ir. Ninguém me impede. Estou suficientemente vulnerável. Manterei a dignidade possível. O príncipe Dain está perto da janela, atrás da escrivaninha de Madoc. Mantei as costas voltadas e o meu olhar fixa-se automaticamente na espada que lhe pende do cinto, visível por baixo da sua pesada capa de lã. Não se vira quando entro. Errei, digo. Agrada-me que fique onde está. É mais fácil falar quando não olha para mim. Compensarei a minha falha de forma que vira-se, com a cara transformada por uma raiva feroz que subitamente me faz perceber a sua semelhança com Cardan. A sua mão golpeia com força a escrivaninha de Madoc, fazendo tremer tudo o que está sobre ela. Não te recebi no meu serviço e não te concedi uma grande benesse? Não te prometi uma posição na minha corte? E mesmo assim, usas o que te ensinei para pôr em risco os meus planos. O meu olhar não se ergue do chão. Ele tem o poder de me fazer qualquer coisa. Nem mesmo Madoc poderia impedi-lo. Mas não acredito que tentasse. Além de lhe ter desobedecido, declarei a minha lealdade a algo completamente oposto. Ajudei uma rapariga mortal. Agi como uma mortal. Mordo o lábio inferior para me impedir de suplicar o seu perdão. Não posso permitir-me falar. O rapaz não ficou ferido com tanta gravidade como poderia ter ficado, mas com a faca certa, uma mais longa, o golpe teria sido letal. Não penses que não sei que pretendias desferir-lhe esse golpe. Olho para cima de repente, demasiado surpreendida para o esconder. Olhamos um para o outro durante vários momentos desconfortáveis. Fito o cinzento espelhado dos seus olhos, vendo como franze a testa, formando rugas profundas de desagrado. Fixo-me naqueles detalhes para evitar pensar em como quase confessei um crime ainda maior do que o que descobriu. E então, questiona, não pensaste no que farias se fosses descoberta? Ele tentou encantar-me para saltar da torre, digo. E passou a saber que não podes ser encantada. Cada vez pior. Aproxima-se de mim, contornando a escrivaninha. Pertences-me, Jude Duarte. Atacarás apenas quando te ordenar que ataques. Conterás a mão se a ordem não vier.
Compreendes? Não, responde automaticamente. O que pede é ridículo. Deveria deixar que ele me ferisse? Se soubesse tudo o que fiz, ficaria ainda mais furioso. Bate com uma adaga na mesa de Madoc. Pega-lhe, diz. Sinto a força de um encanto. Os meus dedos fecham-se sobre o punho. Uma espécie de torpor domina-me. Sei e não sei o que faço. Daqui a nada, pedirei que trespasses a mão com a lâmina. Quando te pedir que o faças, quero que recordes onde estão os teus ossos, onde estão as tuas veias. Quero que trespasses a mão, causando o mínimo de dano. A sua voz é hipnótica, mas o meu coração acelera, mesmo assim. Contra a minha vontade, aponto a extremidade afiada da faca. Pressiono-a levemente contra a pele. Estou pronta. Odeio-o, mas estou pronta. Odeio-o e odeio-me a mim. Agora, comanda. E o encanto liberta-me. Recuo meio passo. Recupero o controle sobre mim mesma. Continuando a empunhar a faca, estava prestes a obrigar-me. Não me desiludas, avisa o príncipe Dain. Percebo subitamente que não me perdoou. Não me libertou por querer poupar-me. Poderia voltar a encantar-me, mas não o faz porque quer que me apunhale voluntariamente. Quer que prove a minha devoção, com sangue e osso. Hesito. Claro que hesito. Aquilo é absurdo, horrível. Não é assim que as pessoas demonstram lealdade. É uma trapaça de proporções épicas. Jude diz. Não consigo perceber se aquilo é um teste que espera que eu passe ou que deseja que falhe. Penso em Sophie, no fundo do mar, com os bolsos cheios de pedras. Recordo a satisfação na cara de Valerian quando me ordenou que saltasse da torre. Recordo os olhos de Cardan, desafiando-me a desafiá-lo. Tentei ser melhor do que eles e falhei. Em que poderia transformar-me se parasse de me preocupar com a morte, com a dor, com tudo. Se parasse de tentar enquadrar-me. Em vez de ter medo, poderia tornar-me em algo que provocasse temor. Mantendo os olhos nele, cravo a faca na mão. A dor é uma onda que se vai elevando cada vez mais sem nunca cair. Produz um som grave na garganta. Posso não merecer castigo por aquilo, mas mereço castigo. A expressão de Dain é estranha. Afasta-se um passo, como se tivesse sido eu a cometer o ato chocante. Em vez de me limitar a cumprir uma ordem, a seguir pigarreia. Não reveles a tua perícia com uma lâmina, diz. Não reveles a tua mestria sobre os encantos. Não reveles tudo o que consegues fazer. Mostra o teu poder. Mostra-te impotente. É isto o que preciso de ti. Sim, geme voltando a puxar a faca. O sangue escorre sobre a escrivaninha de Madoc, mais do que esperava. Sinto-me tonta. Limpa-o, diz. Firma o maxilar. A surpresa que sentiu parece ter desaparecido, substituída por outra coisa. Não há nada com que limpar a mesa, só a bainha do meu gibão. Agora, dá-me a tua mão. Com relutância, estendo-lhe. Mas tudo o que faz é recebê-la com delicadeza e enrolá-la com um pano verde que tirou do bolso. Tento fletir os dedos e a dor quase me faz desmaiar. O pano da ligadura improvisada quase enegreceu. Depois de eu ir embora, vai à cozinha e cobre a ferida com musgo. Volta a acenar afirmativamente. Não sei se consigo traduzir o que penso em palavras. Receio não conseguir suportar aquilo por muito mais tempo, mas firmo os joelhos e olho fixamente o golpe na madeira da mesa de Madoc, onde a ponta da lâmina se cravou, manchada com um vermelho intenso, que já se esbate.
A porta do gabinete abre-se, sobressaltando-nos aos dois. O príncipe Dain solta-me a mão e enfio-a no bolso. A dor do movimento quase me faz cambalear. Oriana surge ali, com um tabuleiro de madeira nas mãos, com um bule fumegante e 3 chávenas de barro. Veste um vestido de dia com uma cor viva de dióspiro verde. Príncipe Dain, cumprimenta com uma vénia bonita. Os criados disseram-me que estava reunido com ajude e eu disse-lhes que teria de ser um engano. Com a sua coroação tão próxima, o seu tempo será demasiado valioso para uma rapariga tonta o ocupar tanto. Honrá-la demasiado e o peso da sua consideração será, sem dúvida, bastante avassalador. Sem dúvida, diz ele, esboçando-lhe um sorriso de dentes cerrados. Demorei-me demasiado. Beba um pouco de chá antes de partir, oferece ela, pousando o tabuleiro sobre a escrivaninha de Madoc. Todos poderemos beber uma chávena e conversar. Se a Jude fez algo que o tenha ofendido, perdoa-me, diz ele sem grande amabilidade, mas a tua recordação dos meus deveres faz-me agir imediatamente. Passa por Oriana, olhando-me antes de se afastar. Não percebo se passei o teste ou não. Seja como for, não confia em mim como outrora. Destruí essa confiança. Também já não confio tanto nele. Obrigada, diga a Oriana. Tremo sem parar. Por uma vez não me repreende. Não diz nada. As suas mãos pousam-se levemente sobre os meus ombros e encosto-me a ela. O cheiro a verbena esmagada enche-me o nariz. Fecho os olhos e inspiro o cheiro familiar. Estou desesperada. Aceitarei qualquer consolo possível. Qualquer consolo. Não penso em lições ou reprimendas. Tremendo, vou diretamente para o meu quarto e deito-me na cama. Tatterfield afaga-me o cabelo por momentos, como se eu fosse um gato sonolento. A seguir, regressa à tarefa de organizar os meus vestidos. O meu novo vestido deverá chegar no fim daquele dia e a coroação começará no dia seguinte. A coroação de Dain como Rei Altíssimo dará início a um mês de festejos, enquanto a lua diminui e volta a crescer. A minha mão dói tanto que não aguento pôr-lhe musgo. Limito-me a prendê-la contra o peito. Palpita. A dor vai e vem em ondas devastadoras, como se fosse o batimento forçado de um segundo coração. Não consigo fazer mais do que ficar ali deitada e esperar que passe. Os meus pensamentos tornam-se difusos. Alguns lá fora, todos os senhores, senhoras e soberanos que governam cortes distantes chegam para dar graças ao novo Rei Altíssimo. Cortes noturnas e soalheiras, cortes livres e selvagens, os súbditos do Rei Altíssimo e as cortes com as quais existem tréguas, por mais frágeis que sejam. Até mesmo a corte submarina de Orlag participará. Muitos jurarão lealdade ao novo Rei Altíssimo em troca da sua sabedoria e proteção. Jurarão defendê-lo e vingá-lo se for preciso. Depois, todos demonstrarão a sua lealdade, festejando com toda a sua força. Esperarão que festeje com eles. Um mês de dança, comida, bebida, enigmas e duelos. Para aquilo, cada um dos meus melhores vestidos terá de ser sacudido, engomado e arejado. Tatterfield cose punhos ardilosos fabricados com escamas de pinha sobre as mangas desfiadas. Pequenas lágrimas em saias bordadas com folhas, romãs e numa delas uma raposa foliona. Remendou dúzias de sapatos de couro para mim. Esperarão que dance tão ferozmente que gasto um par em cada noite. Pelo menos Loki estará lá para dançar comigo. Tento concentrar-me na recordação dos seus olhos cor de âmbar e não na dor da minha mão.
Enquanto Tatterfield se move pelo quarto, fecho os olhos e sucumbo a um sono estranho e agitado. Quando acordo, anoiteceu por inteiro e estou ensopado em suor. Mas sinto-me estranhamente calma, com lágrimas, pânico e dor. A agonia da minha mão transformou-se num palpitar vago. Tatterfield foi-se. Vivi está sentada ao fundo da minha cama, com os seus olhos de gato a refletirem o luar com um brilho esverdeado. Vim ver se estavas bem, diz, mas é claro que não estás. Forço-me de novo a sentar-me, usando apenas uma mão. Desculpa pelo que te pedi que fizesses. Não devia tê-lo feito. Pus-te em perigo. Sou a tua irmã mais velha, diz. Não precisas de me proteger das minhas próprias decisões. Depois de Sophie se ter lançado ao mar, Vivi e eu passámos as horas que faltavam até ao amanhecer mergulhadas na água gelada, chamando Sophie e tentando encontrar algum vestígio dela. Nadámos na água negra e gritámos o seu nome até ficarmos com a voz rouca. Mesmo assim, digo. Mesmo assim, repete ela com ferocidade. Quis ajudar aquela rapariga. Que pena que não a ajudamos. As palavras ficam presas na garganta. Viviana encolhe os ombros e recordo como, apesar de ser minha irmã, somos diferentes de formas difíceis de compreender. Foste corajosa. Deves sentir-te feliz por isso. Nem todos conseguem ser corajosos. Eu não consigo sê-lo sempre. Que queres dizer com isso? A parte de não contar a Heather o que realmente se passa? Faz-me uma careta, mas acaba por sorrir, claramente grata por falar de uma coisa menos terrível. E, no entanto, os pensamentos das duas passaram da rapariga mortal para a sua amada também mortal. Há uns dias, estávamos deitadas na cama, revelou Vivi, e ela começou a passar o dedo pela minha orelha. Pensei que estivesse prestes a perguntar alguma coisa que me desse abertura para falar, mas limitou-se a dizer que as alterações que fiz às orelhas estavam muito boas. Sabias que há mortais que cortam orelhas humanas e as cosem para sararem pontiagudas? Não me surpreende. Compreendo como é ansiar por orelhas como as dela. Sinto que passei metade da minha vida a desejá-las com as suas pontas delicadas e cobertas por pelos suaves. O que não digo é isto. Ninguém poderia tocar naquelas orelhas e acreditar que eram feitas de outra coisa que não a natureza, ou Heather a Vivi ou a si própria. Não quero que tenha medo de mim, diz Vivi. Penso em Sophie e tenho a certeza de que Vivi também pensa nela, com os seus bolsos cheios de pedras. Sophie, no fundo do mar, talvez não seja tão indiferente aos acontecimentos como quer aparentar. Vinda de baixo, ouço a voz de Taryn. Chegaram! Os nossos vestidos chegaram! Venham ver! Levantando-se da minha cama, Vivi sorri-me. Pelo menos tivemos uma aventura. E agora teremos outra. Deixo-a ir à frente porque preciso de cobrir a minha mão ligada com uma luva antes de a seguir para o piso inferior. Encosto um botão arrancado a um casaco sobre a ferida para deferir pressão direta. Terei de esperar que o volume da palma da minha mão não dê demasiado nas vistas. Os nossos vestidos foram estendidos sobre 3 cadeiras e um sofá no salão da Oriana. Madoc ouve-a pacientemente enquanto ela fala com entusiasmo sobre a perfeição dos vestidos. O seu vestido de baile é do mesmo rosa dos seus olhos e torna-se vermelho, parecendo feito de enormes pétalas que se espalham por uma cauda abaixo. O tecido do vestido de Taryn é belo, o corte do manto e do corpete é perfeito. A seu lado está o pequeno e adorável fato de Oak,
e há um gibão e uma capa para Madlock, do seu tom preferido de vermelho sangue. Vivi ergue o seu vestido cinzento prateado com bainhas recortadas. Sorri-me. Do outro lado do salão, vejo o meu vestido. Taryn geme de espanto quando o ergo. Não foi isto que encomendaste? Diz acusadora, como se de alguma forma a tivesse enganado deliberadamente. É verdade que o vestido que seguro não é o que Bramblewelf me desenhou. É algo totalmente diferente. Algo que me recorda as peças deslocadas e espantosas do abarrotado guarda-roupa da mãe de Loki. Um vestido de baile com uma cor que se torna mais intensa, começando com branco junto da garganta e tingindo-se de um azul pálido até ao azul índigo, mais intenso a meus pés. Sobre ele, traçam-se contornos de árvores como as que vejo da minha janela quando anoitece. A costureira cozeu mesmo pequenas contas de cristal para representarem as estrelas. É um vestido que não poderia ter imaginado, tão perfeito que, por um momento, olhando, consigo pensar apenas na sua beleza. Eu acho que isto não é meu, digo. A Taryn tem razão, não se parece nada com os desenhos. Não deixa de ser encantador, diz Oriana, consolando-me como se aquilo me desagradasse. E tinha o teu nome preso com alfinetes. Agrada-me que ninguém me obrigue a devolvê-lo. Não sei por que me deram tal vestido, mas se me servir, irei vesti-lo. Madlock arqueia as sobrancelhas. Pareceremos todos magníficos. Quando passa por nós, ao sair do salão, a sua mão despenteia-me. Em momentos como aquele, é quase possível pensar que entre nós não há um rio de sangue derramado. Oriana bate com as mãos. Meninas, aproximem-se por um momento, ouçam-me. Distribuímo-nos as três pelo sofá a seu lado, esperando intrigadas. Amanhã estarão entre a nobreza de muitas cortes diferentes. Estiveram sob a proteção de Madlock, mas essa proteção será desconhecida para a maioria dos membros do povo presentes. Não podem permitir-se serem atraídas para fazer acordos ou promessas que poderão ser usadas contra vós. E, acima de tudo, não insultem ninguém, dando pretexto para uma violação do dever de hospitalidade. Não sejam tolas e não se coloquem sob o poder de ninguém. Nunca somos tolas, diz Taryn. É uma mentira descarada. Oriana reage com um esgar de dor. Impediria que participassem nos festejos, mas Madlock ordenou a vossa presença. Portanto, ouçam o meu conselho. Tenham cuidado e encontrem formas de agradar. Devia ter esperado aquilo. Mais avisos, outro sermão. Se ela não confia em nós para nos portarmos bem num festim, certamente não confiará em nós numa coroação. Levantamo-nos dispensadas e ela aproxima-se de cada uma de nós, pressionando os lábios gelados sobre as nossas bochechas. O meu beijo é o último. Não alimentes aspirações acima do teu estatuto, diz-me em voz baixa. Por um momento, não compreendo por que diria aquilo. A seguir, horrorizada, percebo o que quer dizer. Depois daquela tarde, acha que sou amante do príncipe Dain. Não o faço, exclamo. Claro que Cardan diria que tudo o que tenho está acima do meu estatuto. Pega-me na mão com expressão de pena. Estou só a pensar no teu futuro, diz Oriana com a voz ainda baixa. Aqueles que estão perto do trono raras vezes estão verdadeiramente próximos de mais alguém. Uma rapariga mortal teria ainda menos aliados. Aceno com a cabeça como se aceitasse o seu sábio conselho. Se não acredita em mim, o mais fácil será não a contrariar. Talvez faça mais sentido do que a verdade, que Dain me escolheu para fazer parte do seu ninho de ladrões e espiões. Algo na minha expressão a faz segurar-me nas duas mãos. Encolho-me com a pressão no meu ferimento.
Antes de ser mulher de Madoc, fui uma das consortes do rei Elfham. Ouve-me, Jude. Não é tarefa fácil ser amante do Rei Altíssimo. Estarás sempre em perigo. Serás sempre um peão. Devo estar boquiaberta com o choque. Nunca tinha pensado na sua vida antes de vir até nós. De repente, os medos da Oriana passam a fazer outro tipo de sentido. Estava habituada a jogar por um conjunto de regras muito diferente. O chão parece ter-se inclinado por baixo dos meus pés. Não conheço a mulher à minha frente. Não sei o que sofreu antes de vir para aquela casa. Já nem sequer sei como se tornou a mulher de Madoc. Mal-o-ia ou estaria apenas num casamento inteligente para conseguir a sua proteção? Não sabia. Digo estupidamente. Nunca dei um filho a Eldred, diz-me, mas outras das suas amantes quase o fez. Quando morreu, os rumores culparam um dos príncipes de envenenamento, apenas para impedir concorrência nas aspirações ao trono. Oriana fixa a minha cara com os seus olhos rosa pálido. Sei que fala de Liriope. Não precisas de acreditar em mim. Existem dúzias de rumores igualmente terríveis. Quando há muito poder concentrado num sítio, há muitos confrontos para o disputar. Se a corte não estiver ocupada a beber veneno, beberá a fel. Não é lugar para ti. Que a faz pensar isso? Pergunto com as suas palavras irritantemente próximas das de Madoc, quando negou as minhas possibilidades de conseguir um título de cavaleira. Talvez fosse um sítio perfeito para mim. Os seus dedos voltam a roçar-me a cara, afastando-me o cabelo. Deveria parecer um gesto terno, mas em vez disso é um gesto de avaliação. Deve ter amado muito a vossa mãe, diz. Está obcecado por vocês. No lugar dele há muito que vos teria enviado para longe. Não duvido daquilo. Se procurares o príncipe Dain, apesar do meu aviso, se te encher o ventre com o seu herdeiro, não digas a ninguém antes de me o dizeres a mim. Jura-o pela tua mãe. Sinto-lhe as unhas enquanto as suas mãos repousam sobre a minha nuca. Encolho-me. A ninguém, compreendes? Prometo. Aquela é uma promessa que não me custará manter. Tento dar peso às palavras para que acredite que sou sincera. Prometo, a sério. Solta-me. Podes ir. Descansa, Jude. Quando acordares, a coroação estará prestes a começar e haverá pouco tempo para descanso. Faço uma vénia e parto. No corredor, Taryn espera-me. Senta-se num banco esculpido com serpentes enroladas, abanando os pés. Quando a porta se fecha, olha para cima. Que se passa com ela? Abana a cabeça, tentando libertar-me de uma mistura de sentimentos. Sabias que foi consorte do Rei Altíssimo? Taryn ergue as sobrancelhas e funga encantada. Não, foi isso que te disse? Basicamente. Penso na mãe de Loki e no pássaro a cantar na bolota, em Eldred e no seu trono, com a cabeça vergada pela própria coroa. É difícil imaginá-lo com amantes, especialmente com a quantidade necessária para gerar tantos filhos, um número invulgar para Fairy. E, no entanto, talvez o problema seja da minha imaginação. Taryn parece ter o mesmo problema. Franze a testa, intrigada, e a seguir parece ter-se lembrado do que esperou para me perguntar. Sabes por que esteve aqui o príncipe Balkin? Esteve aqui? Não sei se consigo aguentar mais surpresas. Aqui? Dentro de casa? Acena afirmativamente. Chegou com Madoc e ficaram horas fechados no gabinete dele. Pensam em quanto tempo depois da partida do príncipe Dain terão chegado. Espero que tempo suficiente para Dain não ter ouvido nada sobre uma criada desaparecida. A minha mão palpita, sempre que a movo, mas sinto-me feliz por conseguir movê-la. Não anseio por ser novamente castigada. E, no entanto, Madoc não pareceu irritado comigo quando me ouviu com o meu vestido. Pareceu normal.
Agradado até. Talvez tivesse falado de outros assuntos. Estranho, digo apenas, porque me foi ordenado que não lhe contasse que era espia e porque não consegui contar-lhe o que aconteceu a Sophie. Nessa noite dormito na cama vestida, enquanto espero por fantasma. Faltei às lições durante 2 noites consecutivas, a noite da festa de Loki e a noite anterior quando procurava Sophie no mar. Estava irritada quando chegou. Adio o assunto na minha cabeça, tanto quanto posso, e concentro-me em descansar, inspirando e expirando. Quando vim para a féria, custava-me dormir. Era de esperar que tivesse pesadelos, mas não me lembro de nenhum. Os meus sonhos não conseguiam igualar o horror da minha vida real. Não conseguia acalmar-me o suficiente para descansar. Passava a noite e a manhã a dar voltas na cama com o coração acelerado, acabando por sucumbir finalmente a um sono de cabeça dorida ao fim da tarde, quando o resto de férias despertava. Comecei a deambular pelos corredores da casa como um espírito inquieto, folheando livros antigos, mexendo as peças do jogo da raposa e do ganso, fazendo tostas de queijo na cozinha e analisando o barrete encepado em sangue de Madoc como se guardassem as respostas aos enigmas do universo nas suas manchas. Um dos gnomos que costumava trabalhar ali, Nell Uther, encontrava-me e conduzia-me de volta ao meu quarto, dizendo-me que se não conseguisse dormir devia fechar os olhos e ficar sossegada. Assim, pelo menos, o meu corpo conseguiria descansar, mesmo que a mente não conseguisse. Estou deitada quando ouço um ruído na varanda. Viro-me, esperando ver fantasma. Estou prestes a troçar dele por ter feito barulho, quando percebo que não é fantasma. É Valerian. Tem uma faca comprida e curva numa mão e esboça um sorriso igualmente afiado nos lábios. Sento-me na cama. Que fazes aqui? Percebo que sussurro, como se receasse que o descobrissem. Pertences-me, Jude Duarte. Atacarás apenas quando te ordenar que ataques. Conterás a mão se a ordem não vier. Pelo menos, o príncipe Dain não me encantou para obedecer àquela ordem. Porque não deveria estar aqui? Pergunta-me Valerian, aproximando-se mais. Cheira a resina de pinheiro e o cabelo queimado, e tem uma camada superficial de pó dourado a manchar uma bochecha. Não sei ao certo onde esteve antes daquilo, mas não me parece que esteja sóbrio. Esta é a minha casa. Estou preparada para treinar com o fantasma. Tenho uma faca na bota e outra junto da anca, mas com a ordem de Dain em mente e não querendo desiludi-lo mais ainda, não estendo a mão para nenhuma delas. Não consigo perceber porque está Valerian no meu quarto. Aproxima-se da minha cama. Empunha a faca com firmeza, mas percebo que não tem grande prática com ela. Não é filho de um general. Nada disto é tua casa, diz-me. A sua voz treme com raiva. Se o Cardan te convenceu a fazeres isto, recomendo que reavalies o vosso relacionamento. Digo com medo. Por algum milagre a minha voz mantém-se estável. Porque se gritar, há guardas no corredor. Eles virão e têm espadas grandes e afiadas, enormes. O teu amigo vai fazer com que morras. Mostra o teu poder, parecendo impotente. Não parece interiorizar as minhas palavras. Os seus olhos estavam desvairados, vermelhos, sem se conseguirem focar em mim. Sabes o que ele disse quando lhe contei que me tinhas apunhalado? Disse que era o que merecia. Impossível. Valerian teria percebido mal. Cardan troçaria dele por me ter deixado golpeá-lo. Que esperavas? Pergunto-lhe, tentando esconder a surpresa. Não sei se reparaste, mas o tipo é um grande parvo. Se Valerian não sabia ao certo se me queria apunhalar antes, passou a ter certeza. Com um salto, crava a lâmina no colchão, enquanto me esquivo com um salto. Penas de ganso voaçam como flocos de neve quando puxa a lâmina.
Endireita-se enquanto puxo por uma das minhas adagas. Não reveles a tua perícia com uma lâmina. Não reveles a tua mestria sobre os encantos. Não reveles tudo o que consegues fazer. Não sabia o príncipe Dain que o meu verdadeiro talento consistia em irritar as pessoas. Valerian volta a avançar para mim. Está embriagado e furioso e o seu treino não é brilhante. Mas ele pertence ao povo, nascido com os seus reflexos felinos e abençoados com uma altura que lhe permite maior alcance. Sinto o coração a trovejar no peito. Devia pedir ajuda, devia gritar. Abre a boca e ele avança contra mim. O grito emudece e perco o equilíbrio. O meu ombro bate com força no chão enquanto volto a esquivar-me. Tenho treinado o suficiente para, apesar de surpresa, conseguir pontapear-lhe a faca quando se dirige para mim. A lâmina desliza pelo chão. Pronto, digo como se tentasse acalmar-nos aos dois. Pronto. Não para. Mesmo que eu segure uma faca que me tenha esquivado aos seus ataques e que o tenha desarmado. Mesmo que o tenha apunhalado antes, aperta-me novamente a garganta. Os seus dedos cravam-se na carne do meu pescoço e recordo como me senti com a fruta enfiada na boca, desfeita pelos meus dentes. Lembro-me de asfixiar com o néctar e a polpa, enquanto a horrível euforia da maçã eterna me dominava, fazendo com que deixasse de me preocupar até com a minha morte. Ele quis ver-me morrer, quis ver-me lutar para respirar, como fazia naquele momento. Olhei-o nos olhos e encontrei neles a mesma expressão. Não és nada, quase não existes. O teu único propósito é criar mais criaturas como tu antes de morreres. Está enganado, a meu respeito. Farei a minha efêmera vida ter significado. Não o temerei a ele ou à repreensão do príncipe Dain. Se não puder ser melhor do que eles, tornar-me-ei incomparavelmente pior. Mesmo com os dedos dele a apertarem-me na garganta, e apesar da forma como o perímetro da minha visão começou a escurecer, asseguro que o meu golpe será certeiro antes de cravar a faca no peito, no coração. Valerian afasta-se de mim, produzindo um som gorgolejante, ofego. Tenta erguer-se, cambaleia e volta a cair de joelhos. Olhando-o zonza, vejo o punho da minha faca sair do peito. O veludo vermelho do seu gibão ganha uma tonalidade mais intensa e ensopada. Valerian estende a mão para a faca, como se quisesse puxá-la. Não, diga automaticamente, porque isso tornaria o ferimento pior. Procuro qualquer coisa em redor. Há um saiote abandonado no chão que posso usar para estancar o sangue. Desliza para um lado, afastando-se de mim, e contorce a cara num jogar, mesmo que mal consiga manter os olhos abertos. Tens de me deixar, começa a dizer. Amaldiçoo-te, sussurra Valerian. Amaldiçoo-te 3 vezes, como se me assassinaste, que as tuas mãos fiquem sempre manchadas de sangue. Que a morte seja a tua única companhia. Que... Cala-se de repente, tossindo. Quando para, não se mexe. Os seus olhos permanecem como estão, semicerrados, mas sem perderem o brilho. A minha mão ferida ergue-se para cobrir a boca, horrorizada pela maldição, como se tentasse travar um grito. Mas não grito. Não gritei até ali e não começarei naquele momento, quando deixou de haver motivo para gritar. Enquanto os minutos passam, fico sentada ao lado de Valerian, vendo a pele da sua cara empalidecer, ao deixar de ser irrigada pelo sangue e os seus lábios tingirem-se de um azul esverdeado. A sua morte não é muito diferente da dos mortais, mas tenho a certeza de que o ofenderia saber isso. Poderia ter vivido 1000 anos sem mim.
A minha mão nunca doeu tanto. Devo ter batido com ela durante a luta. Olho em redor e vejo o meu reflexo no espelho do outro lado do quarto. Uma rapariga humana com o cabelo despenteado, olhos febris, uma poça de sangue a formar-se a seus pés. Fantasma vem a caminho. Saberá o que fazer com o cadáver. Terá certamente matado gente antes. Mas o príncipe Dain já está furioso comigo por ter apunhalado o filho de um membro destacado da sua corte. Matar esse mesmo filho na noite antes da sua coroação não será bem recebido. A pior coisa que me pode acontecer é a Corte das Sombras saber disto. Não, preciso de esconder o corpo sozinha. Olho o quarto em redor procurando uma inspiração, mas o único sítio que me ocorre ser capaz de o esconder temporariamente é debaixo da cama. Estendo o saiote ao lado do corpo de Valerian e rebolo para cima dele. Sinto-me um pouco agoniada. O seu corpo ainda está quente. Ignorando isso, arrasto-o até à cama e empurro-o ao saiote para baixo, primeiro com as mãos e depois com os pés. Resta apenas uma mancha de sangue. Pego no jarro de água perto do penico e salpico um pouco sobre as tábuas de soalho e sobre a cara. A minha mão treme enquanto acabo de me lavar e deixo-me deslizar até ao chão com as duas mãos no meu cabelo. Não estou bem, não estou bem, não estou bem. Mas quando o fantasma chega à minha varanda, não o percebe. É isso que importa.